Pessoal, o assunto de hoje é vegetação. Um assunto difícil porque está distante da nossa realidade. A vegetação original brasileira foi muito desmatada, muito modificada e a gente estuda algo que praticamente é história, né? A gente estuda aí as formações vegetais brasileiras. A gente tem uma série de formações para falar. Isso daqui é assunto tradicional de vestibular. Não sei se cai com toda a dificuldade que muitas vezes o aluno acredita que exista, mas a gente vai tentar sintetizar tudo de uma forma tranquila e você vai conseguir resolver os exercícios no final, porque isso é o que mais importa, né? Ninguém aqui provavelmente vai querer ser biogeógrafo, especialista em fitogeografia. Talvez botânico, mas mesmo assim, né? Existem várias formas aí de se estudar a vegetação do Brasil, mas a gente vai olhar aquela que cai no vestibular de fato, né? Aquela que é a tradição dos vestibulares. Então vamos falar aí sobre formações vegetais do Brasil. Existem várias formas de se classificar as formações brasileiras. Quando eu digo várias, não é que são duas, três, quatro. São várias mesmo, são mais de 10. Desde o século XIX, existem formas de se classificar a vegetação do Brasil. E a gente utiliza uma forma que virou tradicional no ensino médio, que virou tradicional no curso pré-vestibular, que é o que está na sua apostila, no seu material, que é a classificação feita pela geógrafa Dora Amarante Romariz. Ela fez essa classificação lá na década de 70, num livro que era quase que uma base para o ensino médio de geografia, que era Brasil, a Terra e o Homem. E nos anos 90 ela fez um livrinho muito bonito, por sinal, bem artístico, falando um pouco mais sobre essa classificação que ela fez. A verdade é que o que está na sua apostila é praticamente o que a Dora de Amarante Ramariz fez. Ela chegou à seguinte conclusão: existem as formações florestais, as florestas. Aquelas formações onde você tem o elemento mais pungente, a árvore. As formações florestais são de vários tipos. No Brasil nós temos aí dois grandes grupos: as formações latifoliadas e as aciculifoliadas. Latifoliada significa folha grande, folha espalmada. Aciculifoliada significa folha em formato de agulha, uma folha pontiaguda. Okay? Além das formações florestais, existem as formações campestres, ou como alguns chamam de herbáceas. Nesse tipo de formação predomina a formação rasteira, a vegetação rasteira, melhor dizendo, né? Então, no Brasil também existem várias formações campestres espalhadas pelo país todo, e a gente tradicionalmente chama essas formações de campos. O europeu tem uma tradição de chamar isso de pradaria, né? Em alguns casos até estepe, mas a gente aqui no Brasil usa o termo campos. É a contraposição da floresta, né? A floresta é aquilo que tem árvore e o campo é aquilo que tem coisa baixa. No Brasil também existem as chamadas formações complexas. Elas, vamos dizer assim, são um pouco diferenciadas, né? Elas não têm um elemento muito claro. Na formação complexa aparece árvore, arbusto, herbácea, gramínea. E no Brasil nós temos aí três formações complexas, três grandes misturas, vamos dizer assim, né? O Cerrado, a Caatinga e o Pantanal mato-grossense. Você já ouviu falar dessas formações com toda certeza. Em alguns casos as pessoas chamam de floresta, mas não é o termo mais correto, mesmo porque a gente está seguindo a classificação da Dora, né? Então não faz muito sentido a gente falar que isso é floresta, isso é formação complexa, ok? Por fim, existem as formações litorâneas. São várias as formações litorâneas, mas para a gente aqui no nosso vestibular, na classificação da Dora Amarante Romariz, a gente observa duas formações: Restinga e Manguezal. O que a gente vai fazer nas duas aulas de hoje, de agora, né, que você vai assistir daqui a pouco? A gente vai falar sobre as formações florestais e sobre as formações complexas. Isso aí na sua apostila são as aulas 15 e 16. Na sequência, a gente vai falar na aula 17 sobre as formações campestres e litorâneas. Mas isso aí já é na outra semana, ok? As formações florestais podem ser subdivididas. Segundo a Dora Amarante Romariz, existiam 4 formações latifoliadas no Brasil. Existia a floresta equatorial, a floresta tropical úmida de encosta e a floresta semidecídua.
Já as formações aciculifoliadas brasileiras só tem um representante, que é a mata de araucária. Existe uma adaptação que nós temos que fazer nessa classificação. Como eu disse a vocês, é praticamente isso que se usa no vestibular, é praticamente isso que se usa no ensino, mas não é exatamente, porque a gente tem uma tradição de não usar esses nomes para as florestas. A gente tem essa tradição aqui, ó. Então eu estou colocando ali que foi modificada, e aí a gente fecha em 10 formações no Brasil, pode contar aí o que está com a cor vermelha, são 10 termos, né? A gente pode dizer, a grosso modo, que as formações latifoliadas no Brasil são de 3 tipos, são de 3 maneiras, né? Que é a floresta amazônica, a mata atlântica e a mata dos cocais. E formação aciculifoliada, tanto faz você utilizar o termo mata de araucária ou mata dos pinhais, dá na mesma. Eu só coloquei mata dos pinhais para ser um pouco diferente. Então, para a gente fechar essa nossa aula, que é uma introdução, dá uma olhadinha nesse mapa das formações vegetais originais brasileiras. E esse mapa, ele foi feito aí pela Dora Amarante Romariz, né, em 1996, e ele representa aí a ideia dela, né? Que está com a cor verde são as florestas brasileiras, né? As outras cores aí representam as formações complexas ou as formações campestres brasileiras. Formação litorânea é uma coisa muito restrita ao litoral brasileiro, né? Então, esse mapa acaba ficando aqui para a gente fechar essa aula. A sua apostila tem um mapa muito parecido, praticamente idêntico. A diferença é que no seu mapa não se usa esses termos, né, de floresta equatorial, floresta tropical, tropical úmida. Lá se usa aqueles 4 termos que a gente acabou de ver. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar um pouquinho sobre as formações florestais brasileiras.